Seja bem-vindo. Nós estamos estudando as prescrições bíblicas para os problemas de nossas vidas e o nome do estudo de hoje é Prescrição para as Mães. Mas não falarei para as mães, e sim para os filhos. Em um dos programas anteriores abordamos as prescrições na Bíblia para a desobediência e qual deve ser o comportamento da mulher ou do marido cujos cônjuges não andam em obediência à palavra de Deus, baseados no ensino da primeira carta de Pedro, capítulo 3. Você deve estar lembrado desse estudo hoje e eu gostaria de retornar a este trecho da palavra. Por isso, pegue sua Bíblia, abra na primeira carta de Pedro. Vamos ler a partir do versículo 25 do segundo capítulo até o versículo 2 do capítulo 3. Diz assim: Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. No último programa vimos que nesse trecho do capítulo 13, 1 Pedro, o apóstolo estava falando às mulheres, que geralmente também são mães. O ensino que o apóstolo deixou nesse trecho da carta é que todo mundo na família tem uma posição e uma função a assumir. Se o seu marido não está assumindo a sua posição, você não deve tentar persuadi-lo, falando demais e pregando sermões para ele, tentando arrastá-lo para a sua posição. Mas você pode fazer muito a respeito de você mesma. Pedro ensinou que a única maneira da situação melhorar é se você, através da graça de Deus, permanecer na sua posição. Isto pode incentivar o seu marido a assumir o papel dele. Não é sempre que isso funciona, mas é melhor do que ficar falando no ouvido dele, dando sermões ou tentando forçá-lo a fazer alguma coisa. Quando Pedro começou a falar com as mulheres, ele usou a frase, do mesmo modo. Ele estava se referindo ao último versículo do capítulo 2, no qual apresentou Cristo e a igreja como modelo para o casamento. Por isso ele disse às mulheres que elas deveriam ser para seus maridos como a igreja é para Cristo, e que deveriam deixar que seus maridos fossem seus pastores como Cristo é o pastor da igreja. No versículo 7, Pedro começou a escrever para os homens as mesmas palavras. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. O que Pedro quis dizer com do mesmo modo? Bom, ele quis dizer pelo menos duas coisas. A primeira, agora vocês, maridos, olhem para este modelo. Estão vendo Cristo e a igreja? Muito bem, nesse modelo vocês são Cristo, e têm de ser Cristo para suas mulheres. Homens, esta não é uma tarefa nada fácil, hein? Acho, inclusive, que os homens ficaram com a parte muito mais difícil. Que desafio, hein? Ser como Cristo. Mas esse é o mandamento. Em Efésios, capítulo 5, Paulo deu a seguinte instrução aos maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Vocês não acham que o homem ficou com a parte mais difícil? Sabe, a função do homem dentro do casamento é difícil, pesada e impossível. Se Cristo não estiver vivendo em nós, isto é impossível de ser conseguido. Agora, se Cristo estiver vivendo em nós, será natural. Porque se Cristo estiver vivendo em você, você tem o potencial e a capacidade para amar como Ele amou e a si mesmo se entregou. No final do capítulo 5 de Mateus, no Sermão da Montanha, Jesus diz, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Outra tarefa que só é possível se Deus estiver em nós, se o Espírito Santo habitar em nós, se o Cristo ressurreto viver em nós. Se for assim, então poderemos ser como Deus é. Se a palavra perfeito de Mateus 5:48 incomoda você, preste atenção à seguinte frase desse versículo. Como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Esta palavra, como, significa no original grego exatamente da mesma maneira. Não tem jeito. Parece que o negócio é difícil mesmo. Estude 1 Coríntios 13, dos versículos 4 a 7, e você vai encontrar 15 características do comportamento do amor de Deus.
Estude essas 15 características e peça a Cristo que habite em você, dele a graça para amar sua mulher desse jeito. Porque se você amar a sua mulher desse jeito, estará amando como Cristo ama. A palavra-chave do vocabulário do crente é dar. E o maior problema da maioria dos casamentos é o egoísmo. Quando Jesus deu? Como Jesus deu? Quanto ele deu, hein? O que Jesus deu para salvar a igreja? Ele deu tudo. Ele morreu pela igreja. Portanto, se você perguntar quanto Jesus deu, ele deu tudo. Ele deu a vida. Muito bem. Entreguem-se cada um à sua esposa e à sua família, como ele se entregou. Dessa forma, vocês estarão fazendo o que Jesus fez. É isto que está implícito na expressão do mesmo modo. Você deve ser como sua mulher e família do mesmo modo que Cristo é com a igreja. Mas acho que tem mais uma coisa implícita na expressão do mesmo modo. Acho que ele está dizendo para os homens o mesmo que disse às mulheres. Quer dizer, se a sua mulher não está assumindo a sua posição, não queira dar uma de Senhor sabe tudo, não. Não dê uma de Senhor sabe tudo para cima dela. Na verdade, há muito pouco que você pode fazer para persuadi-la a mudar de comportamento. Eu não sei há quanto tempo você está casado, mas, sabe, eu acho que já deu para perceber que não dá para mudar a outra pessoa. Se é difícil conseguirmos mudar o nosso comportamento, quem diria fazer com que a outra pessoa mude o dela, não é? De onde você tirou a ideia de que dá para fazer isso? Pedro não falou nada sobre mudarmos as nossas mulheres. Pedro não falou nada sobre mudarmos os nossos parceiros. Eu fico impressionado em ver como o conselho de Pedro funciona. Imaginem que o velho Pedro, 2000 anos atrás, já dizia: mulheres, não tentem consertar os seus maridos. E vocês, maridos, não tentem consertar suas mulheres. Sabe, se você é especialista em dizer o que sua mulher deveria fazer, ela é especialista em não dar a mínima para o que você fala. Para dizer a verdade, ela nem quer ouvir nada disso. Jesus ensinou isso ao dizer assim, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga de madeira que está no seu próprio olho? Porque as pessoas ficam procurando ciscos nos olhos dos outros e não reparam que tem uma viga inteira nos olhos. Essa é a natureza humana. Você está vendo? Não adianta tentar mudar os outros. Há mais de 40 anos eu observo o comportamento dos casais e vejo que a principal causa das discussões entre os casais é que um está sempre tentando mudar o outro. Você precisa seguir o conselho de Jesus. Primeiro tirar a viga que está no seu olho e depois talvez ajudar a outra pessoa com o cisco no olho dela. Faça primeiro um auto-julgamento. Quando Pedro falou do mesmo modo, ele quis dizer que o mesmo conselho dado às mulheres estava sendo dado também para os homens. Pode ser que sua mulher, ao ver que você está pedindo a graça de Deus para amá-lo como Cristo amou a igreja, acabe se sentindo encorajada a assumir a sua posição. De verdade, tenho testemunhado que isso funciona. Não é sempre que funciona porque as pessoas têm livre arbítrio e livre escolha. Mas com toda certeza eu posso afirmar que funciona mais do que ficar tentando arrastar a pessoa a fazer o que você quer que ela faça. Continuando com a prescrição para as mulheres, ou em favor das mulheres, Pedro ordenou aos homens na sua carta assim, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Sabe por que ele disse isso? Porque existem maridos que estão ausentes no lar. Eles são ausentes. Vivem arrumando desculpas para não ir para casa. Às vezes, são viciados no trabalho e acham que isto é desculpa para se ausentarem do lar. Pedro sabia do que estava falando. Como é o seu convívio com sua mulher? Quando eu trabalhava com serviço social, tinha de preparar relatórios para psicólogos. Às vezes, um relatório desses chegava a ter 15 páginas. Se eu preparasse um bom relatório, o psicólogo já conhecia a pessoa mesmo antes de entrevistá-la. Será que você seria capaz de escrever um relatório desses a respeito da sua mulher? Você a conhece o suficiente? Se ela sofresse um acidente de carro, você poderia passar ao médico informações da sua ficha médica? Você conhece sua mulher? Você convive com ela? Você é sábio nesse convívio? Ou você está sempre ausente? Foi isso que Pedro ordenou, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Sabe, meus filhos e eu sempre trocamos olhares quando a mãe deles diz: é assim que vai ser e pronto. Nós trocamos olhares. Nós sempre soubemos que ela não precisava de nenhuma explicação plausível para fazer do jeito que ela queria. Bom, ela tinha um manual particular que todos nós tínhamos que seguir. E não adiantava discutir.
Nós já sabíamos disso porque estávamos ali todo dia com ela, nós convivíamos com ela e já sabíamos como ela era. É isso que acontece quando a gente convive dia a dia com uma pessoa. Passamos a conhecê-la e a saber como lidar com ela. O conselho seguinte foi: tratem-nas com honra. Preste atenção, hein? Trate-nas com honra, como parte mais frágil. Isto é muito importante. Em certas culturas, os homens exploram a fraqueza da mulher. Em certos lugares as mulheres carregam água, madeira, trabalham no campo, fazem um serviço pesado. Em algumas culturas elas são consideradas quase como uma mobília da casa. O que Pedro está dizendo é que os homens devem ser cavalheiros e fazer coisas do tipo abrir a porta do carro, puxar uma cadeira para ela, carregar a sua sacola. Isso é cavalheirismo. É honrar a mulher e a sua fragilidade. Nem sempre concordo com o ditado que diz que a mulher é a parte mais frágil, mas, em algumas situações, isso é verdade. Por outro lado, as mulheres têm uma força que os homens não têm. Por exemplo, o que existe mais, viúvos ou viúvas? Geralmente a mulher vive mais tempo que o homem, o que nos faz repensar esse conceito de parte mais frágil. É muito importante considerarmos tudo isso que estamos aprendendo, porque dessa forma teremos possibilidade de vivermos em paz, de vivermos bem dentro de casa. Eu fico muito triste hoje quando observo que existem tantas famílias, tantos casais que não vivem bem, que vivem com problemas 24 horas por dia. Fico triste porque muitos homens não querem ir para casa, preferem estar em outro lugar do que em casa, e isso não está certo. Portanto, vamos observar o que a Palavra de Deus nos diz, vamos observar as prescrições da Palavra de Deus para termos um casamento feliz, para termos uma família feliz. Eu preciso parar por aqui hoje porque o tempo acabou, mas no próximo programa vamos continuar a tratar de relacionamentos na série Prescrições para os Problemas da Vida. Programe-se para estar conosco, escreva para nós, conte seu testemunho se Deus tem lhe abençoado através do programa. E eu aguardo você, então, no próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.